Bom dia, meu nome é Edmar de Moraes e eu vou fazer aqui uma pequena introdução sobre a utilização de hipoclorito de cálcio na forma orgânica, onde ele é estabilizado com ácido isocianúrico. Vou compartilhar com vocês e tentar explicar por que este ácido, este hipoclorito de cálcio em forma de pastilha ou granulado, eles não têm um poder de desinfecção eficiente. Veja bem, toda água que contém partículas em suspensão, ou seja, turbidez, que são partículas em suspensão, as bactérias, os micro-organismos, se utilizam dessas partículas como sistema de proteção contra os agentes desinfetantes. Quando você usa o cloro puro, o Cl2, que é chamado de cloro líquido, porque ele vem pressurizado em cilindros de aço, com cilindros de 50, de 68 quilos, 900 quilos, ou em carretas, ele tem duas válvulas. São chamadas válvulas angulares, que faz com que o cloro seja armazenado pressurizado como gás de cozinha. Ele é gás, mas quando pressurizado, ele fica líquido. Então, ele tem uma válvula superior, os cilindros de armazenamento têm uma válvula superior que sai o gás Cl2, que é um gás amarelo esverdeado, que 40 miligramas deste gás tem a capacidade de matar uma pessoa de imediato, por destruição do sistema respiratório superior. Você não consegue mais respirar, tá certo? Então, 40 miligramas, que não é nada, porém é capaz de encher uma sala aí de 20, 25 metros quadrados deste gás. E é uma ocorrência muito comum quando se usa o hipoclorito, que é um derivado do gás cloro, que pode estar na forma de hipoclorito de sódio ou no hipoclorito de cálcio, e as pessoas que fazem limpeza, principalmente de banheiros, costumam colocar sabão em pó no chão e aplicar o hipoclorito que está na água sanitária. Este cloro não pode reagir com outro elemento químico, pois ele desprende o gás cloro, que é o Cl2, que mata por asfixia. Já o hipoclorito, que eu vou compartilhar com vocês, que eu vou compartilhar aqui com vocês, um minutinho só. O hipoclorito, deixa eu ver se eu acho uma fórmula maior aqui. O hipoclorito, ele tem uma capacidade, entendeu? Ele tem a sua fórmula química, eu vou mostrar a fórmula química. Opa, tá difícil de eu estabilizar aqui, um segundinho só. Aqui acho que está bom. O hipoclorito de sódio, ele tem uma estabilização com o ácido isocianúrico, tá? O ácido isocianúrico, ele é atóxico, tá? Porque ele está numa fórmula onde ele tem oxigênio e cloro junto, né? Então, ele está na forma de cianeto combinado, que não é o cianeto puro. Porém, a sua aplicação, a sua formulação dos cloros orgânicos, ele é feito através desta molécula, desse símbolo molecular, onde nós temos 3 nitrogênios. O nitrogênio, quando reage com o cloro, formam subprodutos. E esses subprodutos são chamados de cloraminas. Cloraminas.
Você tem a monocloramina, dicloramina, e no caso do tricloro, nós temos a tricloramina como origem da dissociação do cloro em meio líquido para fazer a desinfecção. O que eu posso dizer sobre as tricloraminas? O poder de desinfecção deste produto é muito baixo. O que o hipoclorito de cálcio ou hipoclorito de sódio, que são hidrossolúveis, conseguem fazer em 30, 40 segundos, o ácido isocianúrico, o cloro estabilizado, o tricloro, o dicloro, que são chamados cloros orgânicos, eles demoram até 6 a 12 horas para fazer uma desinfecção completa. O tempo de contato sendo curto, o que acontece? A desinfecção não abrange todas as bactérias, principalmente se houver turbidez, partículas em suspensão na água tratada. Então, isso nos leva a ter que ter um sistema eficiente de filtração para remover as partículas em suspensão, para depois fazer a desinfecção. Porém, não dá para trabalhar assim, porque se você remove as partículas em suspensão, a matéria orgânica vai passar pelo filtro. E aí você vai clorar com o cloro orgânico, que é o dicloro, e o tricloro estabilizado. O que acontece? Vai destruir os micro-organismos que vão novamente se apresentar numa forma sólida, numa forma visível, como se fossem montinhos de terra, e vai para o reservatório. E aí você continua com a presença de micro-organismos da classe coliformes fecais, por exemplo. Entendeu? E a água para reuso, nesse sentido, não tem garantias de eficiência sanitária, podendo levar à contaminação. Além do que, não é permitido reutilizar esta água com esse tipo de desinfecção para irrigação ou infiltração no solo. A legislação não permite. A normativa 888 não permite que você faça esse tipo de trabalho. E cada estado, com seu órgão ambiental, tem a legislação pertinente, que é oriunda do CONAMA, mas cada estado tem a sua legislação própria, mas baseado no que foi prescrito pelo CONAMA. Então, o cloro estabilizado ou cloro orgânico não tem como, veja bem, ter eficiência para sistemas de tratamento de efluentes, tratamento de água potável. Por quê? Porque ele forma, se vocês estão vendo aqui, o nitrogênio, que é o N, e o Cl, que é o cloro. Então, se você tem uma molécula de cloro, 2 moléculas de cloro, 3 moléculas de cloro, porém interligadas a uma molécula de nitrogênio, a outra molécula de nitrogênio e a outra molécula de nitrogênio, você tem a tricloramina. E a tricloramina, ela tem o quê? Baixo poder de desinfecção. Então, eu, como trabalho com isso há muito tempo, o que acontece? Eu recomendo a utilização de hipoclorito de cálcio não estabilizado, com 65% de cloro ativo, em forma de pastilhas de 200 gramas, tá? E pós a cloração, pós a sua passagem pelo seu tanque de equalização, na verdade, é um tanque de contato, né, entre
o produto químico desinfetante e a água a ser tratada. Pós esse sistema, aí passar a água por um sistema de filtração eficiente, capaz de reter matéria orgânica formada pela reação do agente desinfetante e os micro-organismos existentes, na forma de pozinho marrom, que será retido pelo filtro. E também reduzir a quantidade de partículas em suspensão que são provenientes, residuárias do sistema de tratamento de efluentes, como efluente sanitário e efluentes industriais. A água não sai 100% sem turbidez, sem partículas em suspensão. Normalmente, ela tem uma turbidez visivelmente baixa, mas quando você faz a leitura, você tem uma turbidez acima do permitido da legislação, que a legislação permite. Ou seja, se você tiver uma turbidez de 10, 15 ou 20, essas partículas em suspensão vão impedir a eficiência do cloro orgânico, porque essas partículas funcionam como um escudo de proteção para bactérias. Então, se você pegar um laudo de análise microbiológica, uma cultura, vai aparecer sempre 2 tipos de matéria orgânica de bactérias que podem causar doenças, podem ser patogênicas. A primeira, que é principalmente em efluentes sanitários, é o coliforme fecal, que tem que ser praticamente tem que ser menor que 1 para cada 100 ml, tá certo? Ou seja, tem que ser zero. Tem que ser zero após a desinfecção. E nós temos as bactérias de vida livre, as bactérias que estão no ar, estão aí na atmosfera, que são chamadas me fugiu o nome agora, daqui a pouco eu lembro. Essas bactérias de vida livre, o que acontece? Acima de 500 unidades de colônia de bactérias heterotróficas, são bactérias de vida livre. Quando você tem mais que 500 unidades formadoras de colônia numa água, isso significa falta de higiene, falta de correção, falta de desinfecção ou mesmo falta de manutenção no sistema de tratamento. Então, as bactérias podem ser patogênicas ou não, com relação às coliformes fecais. Nós temos como a principal a Escherichia coli, mas nós também temos as heterotróficas, que demonstram que o sistema não tem uma higiene adequada e a desinfecção não foi efetiva. Por quê? Porque no uso do cloro estabilizado, chamados de cloro orgânico, tricloro, dicloro, a desinfecção não é eficiente. E, por outro motivo também, são em formas de pastilha ou granulados, eles têm baixa solubilidade em meio líquido. Você tem que ter uma agitação, uma homogeneização muito eficiente para que eles possam ser dissolvidos e liberar o cloro. Lembrando ainda que nossa atmosfera tem aproximadamente 70% de nitrogênio. E nós temos 21,8 miligramas de oxigênio que nós respiramos. Então, a água também faz troca de gases e absorve esse nitrogênio, dando origem às cloraminas. Reservatórios de residências que recebem água de serviço público, se não forem limpos semestralmente, vão juntar material depositado no fundo do reservatório, rico em nitrogênio, e vai dar origem
as cloraminas, que você vai reclamar na hora de fazer café, de fazer comida ou tomar banho, que a água está cheirando cloro, que está cheirando remédio de dentista. E aí o que acontece? Isso é em função da presença da cloramina, porque o cloro, quando está em água totalmente desinfectada, sem nenhum tipo de contaminação, ou seja, o cloro está ali para garantir uma possível contaminação, ele é totalmente, totalmente despercebido. Ele não exala cheiro, ele não exala sabor. E aí você sabe que a sua água está bem desinfectada. Porém, ao começar a apresentar esses sintomas de cheiro e sabor, é porque ele está em reação. Isso te dá a noção de que seu reservatório está sujo, está precisando ser limpo. Então, meus amigos, eu, particularmente, só uso hipoclorito de cálcio 65% sem estabilizante. Eu uso hipoclorito de sódio, porque o hipoclorito de sódio é hidrossolúvel total. Você pingou aqui, você anda 10 metros e ele já está dando a presença dele lá. Agora, o cloro orgânico, além de sua ineficiência como desinfetante, o que acontece? Ele acidula a água, promovendo o fenômeno da corrosão em tubulações de ferro, ferro galvanizado, todo tipo de tubulação de ferro, tá certo? Não acontece isso com equipamentos à base de plástico, PVC, e outros materiais aí, que me fugiu o nome agora, que são matérias plásticas, poliuretano, fibra de vidro. Esses materiais não são atingidos, tá certo? Mas todo material à base de ferro, de metais, sofrerão corrosão pela acidez. E quando você entra numa piscina desinfetada com esse produto, vai queimar os olhos, endurecer o cabelo por conta da acidez, não por conta do cloro. O cloro sempre é o culpado, mas ele não tem culpa. Quem tem culpa é a acidez. Então, para se ter um sistema de desinfecção eficiente, evite a utilização de cloro orgânico e estabilizado, principalmente. Tá certo? Este é o recado que eu queria dar, para que fique bem claro a utilização de agentes desinfetantes. E o cloro residual nas pontas de consumo precisa estar, de acordo com a legislação, no mínimo 0,3 miligramas e no máximo 5 miligramas por litro. Ou seja, o ideal mesmo é se trabalhar com 2 miligramas por litro ou 2 ppm, como queiram, no ponto de consumo, e manter os reservatórios e filtros limpos, higienizados, para que não haja desenvolvimento de micro-organismos. E o cloro que você mede tem que ser cloro residual livre, não pode ser combinado, tá certo? E não pode ser menor que 0,3 miligramas por litro. Aí você terá uma água de boa qualidade. Obrigado pela atenção. Edmar de Moraes, à disposição. Um grande abraço. Paz e bem a todos.